Muito bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por gentileza, abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Nós vamos então fazer a exposição, como temos feito, do livro de Atos, agora no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 10. Nós temos a cura, o poder para curar os aleijados espirituais que estão fora do templo. Nós temos a cura, o poder de curar os aleijados espirituais que estão fora do templo. Esse texto conta a história de um momento de oração de dois apóstolos que juntos eles vão ao templo por volta das 3 horas da tarde. Os judeus tinham vários momentos durante o dia para juntos louvarem, adorarem e orarem a Deus. E quando eles estão entrando num pórtico chamado Porta Formosa, eles encontram um aleijado. E o aleijado então os aborda pedindo algo, pedindo talvez um trocado. Esse aleijado ele era acostumado a estar ali na mesma condição durante muitos anos. Alguns dizem que cerca de 40 anos, desde quando nasceu, com uma deficiência nas pernas. Então, talvez os familiares, os amigos, levavam esse homem à porta do templo para pedir esmolas. E quando então esse aleijado ele pede para Pedro e João um donativo, Pedro então olha para ele e diz: olhe para nós, olhe para nós. Nós não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico então deu um salto, feliz da vida, começou a andar, talvez começou a correr, como nunca tinha feito na vida, desde a infância, de nascença. De repente ele começa a gritar, a pular, e as pessoas que o conheciam, porque ele se tornou quase que uma figura decorativa, né? No mau sentido da decoração, né? Mas ali era comum ver aquela figura pedindo esmola. Agora não mais, agora correndo, saltando, isso traz uma certa comoção, traz uma certa perplexidade, e então essa história que nós vamos trazer para os irmãos, meditando em cada situação aqui. Então nós podemos afirmar que nós temos a cura, o poder para curar os paralíticos espirituais que estão fora do templo. Bom, os milagres realizados por Jesus, eles revelam aspectos da sua obra espiritual e também ilustram a sua obra salvífica. Então, nós podemos olhar para os milagres na Bíblia, tanto no poder de Jesus de curar fisicamente, como também entender que essa cura, ela é didática, ela ilustra, ela mostra que as pessoas estão também deficientes a nível espiritual. Aliás, a Bíblia diz até que as pessoas estão mortas espiritualmente. Conta-se a história, hoje nós estamos, nesses últimos dias, nós estamos ouvindo muito sobre o Vaticano, sobre o conclave, sobre a substituição do Papa. É um assunto que está na mídia, todo mundo está falando sobre isso, já estão até apostando, fazendo apostas de quem vai ser o novo Papa, né, quando que vai subir a fumaça branca. Mas conta-se a história de Agostinho. Agostinho, vocês devem ter ouvido, foi um grande teólogo, platonista, teve uma conversão depois de adulto. Então, Agostinho ele vai conhecer o Vaticano.
E o seu Cicerone fala assim, olha, é, Agostinho, tá vendo? E Agostinho ficou vendo toda aquela, algo com muito ouro, com muita prata, com muita decoração, com muita ostentação. As maiores riquezas do mundo estão nas mãos do Vaticano. As terras do mundo estão na mão do Vaticano. O Vaticano é um país dentro de um país. O Vaticano tem um exército próprio. As riquezas do Vaticano são imensuráveis. Então, quando Agostinho viu isso, ficou admirado, e a pessoa que estava conduzindo falou assim, Agostinho, a gente não pode dizer mais como Pedro e João, não temos ouro nem prata. E Agostinho disse o seguinte, também não podemos dizer mais, levanta-te e anda. Pedro e João não tinham riquezas, mas o que Pedro e João tinham, que é o mais precioso, eles deram. E podemos dizer que só podemos dar aquilo que temos, só podemos viver aquilo que aprendemos, só podemos pregar aquilo que vivemos. Então, precisamos dar Cristo às pessoas que estão fora do templo. Precisamos oferecer a cura para as pessoas que estão fora do templo. E quando nós olhamos aqui esse texto, parte por parte, se você olhar no versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo. Detalhe para essa palavra juntos, together, juntos. Comunhão é importante. A comunhão é imprescindível para que uma igreja ofereça Cristo às pessoas. A unidade é algo que deve ser preservado a todo custo. Precisa ser protegida, a unidade da igreja precisa ser protegida. A vida de oração da igreja precisa também ela ser incentivada, porque se você olhar para o livro de Atos, há algumas situações que ocorrem só depois de um tempo de oração. A vinda do Espírito Santo ela vem depois de 10 dias de oração, juntos em oração. Então, comunhão e oração são elementos importantíssimos, imprescindíveis, para que a gente possa, com autoridade, poder, como igreja, dizer ao paralítico espiritual que está lá fora, levanta-te e anda. Só podemos pregar aquilo que vivemos. Veja aí o versículo 1. Eles estão juntos em oração, eles têm tempo determinado para oração. Aquilo que nós aprendemos quando tivemos aqui a ministração do Trilha de Alcance, são 3 coisas importantíssimas para desenvolver uma vida de oração constante. Sem uma delas, nós não conseguimos desenvolver uma vida de oração constante. Quais são elas? Relembrando, primeiro, lugar. Eles foram para um lugar. Jesus ia para os lugares solitários para orar. Jesus falou assim, olha, vai para o seu quarto e você com Deus ore. Eles foram para um lugar de oração. Segundo aspecto de uma oração constante, significativa, que faz diferença. Tempo. Eles foram o texto diz que eles foram às demais horas, mas eles foram às 3 da tarde. Eles foram e dedicaram um tempo de oração. Terceiro aspecto. Precisa de uma estrutura para isso. Precisa de um modelo para isso. Precisa de ter informações. Certamente eles foram com algumas informações, alguma metodologia, que os judeus faziam isso. Os judeus tinham uma metodologia. Jesus deixou uma metodologia, que é a oração do Pai Nosso, não para ser reza, mas sim para ser um modelo de oração. Uma metodologia. Nós compartilhamos o mapa de oração mundial. Ontem nós compartilhamos o mapa de oração pelo bairro.
e todos têm acesso à metodologia que é oferecida pela Everhome, para que então desenvolvemos como igreja uma oração constante, uma oração significativa, uma oração relevante. E eles então, no versículo 4, o texto vai dizer o seguinte: Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Paulo dizia o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque só podemos pregar, só podemos testemunhar, só podemos ter autoridade espiritual se nós vivemos. A prédica com a prática, a ortodoxia com a ortopraxia. As duas coisas são importantes. É importante você viver aquilo que você prega. Tem pessoas que dizem assim: eu prego com a minha vida. Excelente, isso é um lado da asa de um pássaro. Mas para que o pássaro voe, é necessário você falar também. Ou seja, comunicar o evangelho de forma inteligível. Comunicar com a sua vida e comunicar com as suas palavras. Então, quando você vive no ambiente relacional mais íntimo, as pessoas sabem quem você é. Ninguém pode rotular a outra sem que essa pessoa viva com essa pessoa constantemente. Porque vai ser algo errôneo, superficial. As pessoas só conhecem umas às outras quando convivem juntos. Nós somos aquilo que vivemos dentro do aspecto familiar, que é um ambiente mais íntimo, debaixo do mesmo teto. Né? É aquela situação de pessoas que estão namorando, né? E aquele encantamento, e aí então quando se casam, olha assim, mas você não... Estranha, porque assim, era uma pessoa diferente, né? Porque no dia a dia, debaixo do mesmo teto, se revela como a pessoa é. As nossas melhores testemunhas daquilo que somos são os nossos entes queridos. É o cônjuge, é o filho, é o pai, a mãe. É um ambiente mais íntimo, né? É um ambiente mais de constante contato. Aí Pedro diz assim, João diz assim, olha para nós, olha aqui para nós. Levante, talvez até para dizer assim, não fique com a cabeça baixa. Levante a cabeça. Olha para nós. E eles falaram isso com muita autoridade espiritual. Eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estão indo para uma prática espiritual, de oração, em comunhão. Então, eles tinham para oferecer. E eles dizem, olhem para nós. Também, irmãos, quando nós dizemos, quando a gente olha esse texto, nós precisamos ver a mensagem e o mensageiro. O mensageiro e a mensagem. É igual aquela história do vendedor de fortificante que é magricela. Eu me incomodo quando, por exemplo, me incomodava quando eu ia para um médico e o médico estava fumando. Não faz sentido, não bate, né? Conta essa história de Sócrates. Sócrates, aquele grande filósofo, não é o jogador do Corinthians, é o Sócrates, talvez não tão conhecido como o Sócrates do Corinthians, né? Mas o Sócrates, o filósofo, porque a filosofia é dividida em duas partes. Antes de Sócrates e depois de Sócrates. E diz que Sócrates nem era um filósofo, era um inquisitor. O que Sócrates fazia era perguntas. Ele fazia perguntas. E essas perguntas começaram a incomodar o status quo, a sociedade estabelecida. E Sócrates começava a perguntar alguma coisa, mas é isso mesmo? Mas é isso, aquilo? E é isso? Isso incomodou de tal forma que ele foi condenado à morte. E aí momentos
Alguns momentos antes de ele ser executado, ele ainda estava inquirindo, ensinando. E aí o executor falou assim: não, mas você vai morrer? Você ainda está fazendo isso? Aí Sócrates olhou para o executor e falou assim: cada um oferece aquilo que tem. Você vai me oferecer um veneno. E eu estou oferecendo ensinamento. Cada um oferece aquilo que tem, aquilo que vive. Em segundo lugar, vivemos aquilo que somos ensinados a viver. Olha o versículo 2. Ele era trazido, esse homem era trazido desde o ventre da sua mãe, era coxo, o qual cada dia punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. Ele não entrava no templo, ele ficava do lado de fora. Irmãos, tem pessoas que precisam entrar no templo. O templo significa a presença de Deus. Muitas vezes a gente fala assim: vamos à igreja. Quando a igreja está reunida, tudo bem, mas quando nós vamos à igreja, nós estamos dizendo, nós vamos ao templo da igreja. Nós vamos ter uma reunião nas dependências da igreja, porque a igreja são as pessoas. As pessoas, então, elas precisam vir a ter comunhão com a igreja. E a comunhão com a igreja, muitas vezes, ela é processada em dias específicos da semana, em horários específicos da semana, em lugar específico para a reunião. Então nós precisamos convidar as pessoas. Se a pessoa vai dizer sim ou não, ela é com Deus. Mas muitas vezes, essa pessoa precisa o quê? Ser curada de uma deficiência espiritual. E nós temos a cura. E nós temos como realizar isso. O texto vai nos dar aqui essas dicas de como, então, nós podemos curar as pessoas que estão paralíticas espirituais fora do templo. Então, nós temos aqui uma pessoa que foi ensinada desde o ventre da mãe a depender de outras pessoas. Muitas pessoas estão dependentes, não só a nível físico, são dependentes a nível psicológico. Dependem de outras pessoas. Nós temos um segmento de cultura brasileira que o brasileiro é formado de 3 matizes, né? Nós temos os negros, nós temos os europeus e nós temos os ameríndios, os índios da América do Sul. Os índios, durante toda a vida, desenvolveram uma cultura chamada extrativista. Ou seja, eles extraem da natureza, da criação. Então, se estão com fome, vão lá na beira do rio e pescam. Se estão com fome, vão lá durante a noite, às vezes durante o dia, muito mais à noite, e vão caçar. Se estão com fome, vão lá pegar uma fruta. E assim eles vão extraindo, vão extraindo, vão extraindo. Deu muito trabalho aos missionários, quando chegaram no Brasil, para ensinar os índios a plantar. E os índios que aprenderam a plantar não ficaram dependentes, porque as reservas indígenas foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo o espaço, e aí depois o governo federal entendeu assim, não, nós precisamos destinar aos índios uma reserva de muitos hectares de terra para que eles possam ter condições de sobreviver. Tenham condições de sobreviver. Amigos e parentes ensinaram ele a depender, ele esmolar. Ele criou, ele viveu a vida, ele aprendeu a viver assim.
Então nós vivemos aquilo que aprendemos. Se nós aprendemos de uma forma, certamente isso vai nos levar a viver da forma que aprendemos a vida toda. Isso não é determinante, mas isso é influenciador. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos aquilo que se fala sobre cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão particular, individual. Quer percebamos, quer não, a forma como nós interpretamos e vivemos a vida é a forma como nós tivemos aprendizado. Que aprendizado é esse? As experiências da vida, por exemplo, a forma como fomos criados, o ambiente familiar, se foi estruturado ou não, isso vai compor um ensinamento que vai caracterizar a nossa vida, que vai influenciar a nossa vida. As experiências que tivemos de dor, de sofrimento, isso é um fator de ensino. Aqui o legado, o ensinamento dos pais, como dizem, educação se aprende aonde? Em casa. É em casa que se ensina. Tanto coisas boas como coisas ruins. Como ter autonomia, como ser proativo, como ser produtivo, ou o contrário disso, como acontece aqui. Então, essa cura desse paralítico, ela ganha muitos aspectos que esses aspectos podem ser aplicados. Tem muitas pessoas que não estão aleijadas das pernas, não são coxas materialmente, fisicamente, mas o são emocionalmente. E o são espiritualmente. Dependem de um guru, depende de um ungidão, depende de alguém que diga o que ele deva fazer a nível espiritual. É dependente, sim, de tal pessoa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Eles ensinaram aquele homem a viver como um parasita. Olhando então para esse texto, nós podemos sim dar às pessoas aquilo que somos. Aliás, só podemos dar às pessoas aquilo que somos. E quem somos? Qual a palavra que define a sua vida? Se você fosse resumir a sua vida em uma palavra, qual seria essa palavra? Qual seria a palavra mais importante para definir você? Agora todo mundo passou a refletir, pensar. Quem eu sou em uma palavra? Eu vou dizer quem você é em uma palavra. Você é de Cristo. Amém? Você é de Cristo. Somos de Cristo. Ponto. Precisamos ser mais semelhantes a Cristo. E quando esse processo que se iniciou, chamado processo de santificação, com a vinda e o batismo com o Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ser de Cristo e passamos a ter um algo na vida cristã de sermos semelhantes a Cristo. Quando nós caminhamos nesse processo, nós podemos sim oferecer às pessoas a cura espiritual. Somos de Cristo. Então podemos dar às pessoas aquilo que somos. Amém? Podemos dar às pessoas aquilo que aprendemos. O que nós aprendemos? Aprendemos de Cristo. O que Pedro ofereceu? Cristo. O poder de Cristo. Então, precisamos conhecer mais a Cristo. Precisamos ser mais semelhantes a Cristo, precisamos aprender mais de Cristo. Podemos dar às pessoas aquilo que temos.
Podemos dar às pessoas aquilo que somos, podemos dar às pessoas aquilo que aprendemos e podemos dar às pessoas aquilo que temos. O que nós temos? A Cristo. Qual é o nosso bem mais precioso? Cristo. Cristo, nas parábolas que o próprio Jesus Cristo anuncia, ensina, ele conta a parábola da pérola de grande valor. Um comerciante de pérolas tinha algumas pérolas e ele encontra uma pérola de grande valor. Uma outra pessoa está escavando um terreno e acha um tesouro com uma pedra de grande valor. Ele vende tudo que tem para adquirir o terreno para conseguir a pérola. Billy Graham disse que, interpretando essa palavra, essa parábola, ele diz que o campo a ser comprado é o discipulado. E o tesouro a ser ganho com o discipulado é Cristo. Então, para termos Cristo mais e mais, para que possamos ser mais semelhantes a Cristo, para que possamos aprender mais de Cristo, para que possamos ter mais a Cristo e assim ter autoridade para dizer para as pessoas: saia dessa condição, olha para nós. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Nós precisamos trilhar o caminho do discipulado. Nós precisamos trilhar o caminho do discipulado. O nosso mais precioso tesouro é Cristo. Precisamos dar às pessoas o nosso tesouro mais precioso. Porque quanto mais nós damos desse tesouro, mais rico ficamos, espiritualmente falando. Quanto mais compartilhamos, quanto mais falamos, quanto mais semeamos, mais ricos espirituais nos tornamos. Ainda, no ponto que diz só podemos dar aquilo que temos, não temos dinheiro. Você tem dinheiro sobrando? Eu não tenho dinheiro sobrando. Mas uma coisa eu tenho. E uma coisa você tem. E uma coisa essa igreja tem. Cristo. Não temos recursos, talvez, para fazer um grande empreendimento evangelístico missionário, mas nós temos o bem mais precioso que é Cristo. Algumas aplicações. Precisamos viver aquilo que pregamos, precisamos pregar aquilo que vivemos. Segundo, precisamos aprender de Jesus para viver como Jesus. Terceiro, precisamos ter Jesus para oferecer Jesus às pessoas. Apelo. Convite para uma prática. Primeiro, algumas reflexões. Você tem vivido em concordância com aquilo que prega? Você tem pregado em concordância com aquilo que vive? Você tem aprendido de Jesus e vivido como Jesus? Se nós olharmos lá para Romanos capítulo 8, 8:24, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não é esse não, é o outro. Ainda em Romanos tem esse texto que vai dizer a respeito do bem. Qual é o bem? O bem é ser semelhante a Cristo. Não é o bem que você vai estar totalmente satisfeito e trazer total felicidade. Mas a felicidade é ser semelhante a Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olhando para o versículo 30 também,
E os que predestinou, esse também os chamou, e os que chamou, esse também os justificou, os que os justificou, esse também os glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o convite para se colocar em prática, que vai dizer o seguinte: precisamos então, a cada dia, individualmente e coletivamente, viver mais parecido com Jesus. Esse é o nosso alvo da vida cristã. Nós precisamos aprender mais de Jesus para poder falar de forma que as pessoas compreendam. E nós precisamos também compartilhar Jesus. Amém? Por gentileza, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos desafia nessa manhã para oferecermos a cura espiritual da paralisia espiritual que as pessoas têm e que impedem as pessoas de entrar no templo e estar na Tua presença. Deus Todo-Poderoso, que possamos a cada dia viver aquilo que pregamos, que possamos aprender mais de Jesus e assim viver aquilo que aprendemos, como também, Senhor, permita-nos a oferecer aquilo que temos. Nós temos a Cristo, nosso bem mais precioso, e as pessoas estão precisando. O que vai trazer salvação, o que vai trazer mudança de vida, o que vai trazer transformação é exatamente o poder de Jesus Cristo na vida das pessoas. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a executarmos, ganharmos almas para Jesus, ó Deus, e assim ajudar a povoar o céu. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para o Daniel, eu deixei até esse momento final. Assim, pode. Não,